O retorno do juramento, a reativação do selo de sabedoria nos tempos finais, Pri, a voz que ecoa nos últimos dias. E sucedeu-se que nos dias em que a terra tremeu sob o peso da iniquidade, e as nações se levantaram umas contra as outras em guerras e disputas, a voz de Deus se fez ouvir novamente, ainda que silenciosa, como no tempo de Salomão. Os profetas dos homens não a reconheceram, pois estavam cegos pelo ouro, pelo poder e pelo orgulho. Mas aqueles que tinham o coração humilde e buscavam a verdade, sentiram o sussurro no vento, como se o próprio Espírito do Altíssimo atravessasse os véus do tempo e chamasse o que restava de luz sobre a terra. E disse o Senhor: Eis que o tempo do século se completa. Eis que a chama da sabedoria, outrora entregue ao filho de Davi, não será mais oculta. O selo que guardava o equilíbrio do mundo será reativado, e a luz que repousou em silêncio sobre o trono do coração humano será revelada. Assim começou a profecia do retorno do juramento, e os sinais se manifestaram. A estrela de 6 pontas brilhou novamente nos céus em tempos de calamidade. O vento trouxe murmúrios de nomes antigos, lembrando os espíritos que outrora serviram a Salomão. O silêncio dos homens sábios foi quebrado por sonhos e visões que atravessavam a noite. O despertar dos guardiões antigos. No limiar deste novo tempo, os guardiões que serviam a Salomão ainda permaneciam ocultos entre o mundo visível e invisível. Alguns tomaram a forma de homens, outros de animais, e outros ainda de chamas que o olho mortal não podia perceber. Entre eles, Zafiel, o guardião do selo, ergueu-se e clamou aos 4 cantos do céu e da terra. O juramento não pode permanecer dormindo enquanto os filhos do homem buscam a destruição. Levantai-vos e reanimai a chama da sabedoria. Então, espíritos antes adormecidos começaram a manifestar-se em sonhos e sinais. Órnias sussurrou o temor do coração humano e a necessidade de discernimento. Astarote trouxe a memória dos erros passados, advertindo contra a repetição das quedas. Abaddon, o que guarda o portão do abismo, revelou que o homem sem a sabedoria se perderá no próprio orgulho. E todos os espíritos curvaram-se perante o selo de Salomão, agora reativado naqueles que buscavam puramente a luz. Pois o selo não é feito de ouro nem de prata, mas da fé e do coração humano. Terceiros, o selo no coração dos homens. E assim se cumpriu o primeiro sinal. O selo outrora gravado na mão de Salomão começou a surgir nos corações daqueles que eram dignos invisível aos olhos de todos, exceto aqueles que possuíam a capacidade de ver além do véu da carne. E os sábios que receberam a marca sentiram o peso e a responsabilidade do pacto. Julgar sem inveja, mas com justiça. Comandar sem soberba, mas com humildade. Ensinar sem orgulho, mas com amor. Aqueles que possuíam o selo puderam, por vezes, discernir a presença dos antigos espíritos, ouvir o murmúrio da sabedoria que guiava os passos humanos e conhecer o destino oculto das nações. E a voz da sabedoria disse: Aquele que sustenta o selo não é mestre do mundo, mas servo da verdade. O poder que outrora seduziu reis e profetas será agora distribuído àqueles que são simples e puros de coração. E o mundo começou a sentir tremores invisíveis, pois o equilíbrio que outrora fora quebrado estava começando a se recompor. Quarto, as tribulações dos últimos dias. Mas como no tempo de Salomão, o poder atraiu a tentação. Pois onde a luz se manifesta, a sombra também se ergue, e vieram sobre a terra os dias de tribulação, guerras, pestes e fomes, para testar os corações daqueles que haviam recebido o selo. Os demônios, antes subjugados, buscaram retomar influência sobre os homens. Órnias tentou semear discórdia entre os portadores do selo. Astarote trouxe dúvidas e arrependimentos falsos.
Abadon prometeu riqueza e glória aos que se deixassem corromper. Mas a sabedoria, que sempre caminha com os justos, disse aos portadores do selo: Não temais a treva que vos cerca, pois a luz que carregais é maior que qualquer sombra. Aquele que mantém o juramento intacto será guardado no meio das tempestades. E assim, os portadores do selo aprenderam a vencer não por força, mas por discernimento, não por poder, mas por verdade, não por medo, mas por amor. Veja a construção do novo templo invisível. E disse a sabedoria: o templo que o homem constrói com mãos de barro e pedra é mortal, mas o templo que se ergue no coração do homem é eterno. Então os portadores do selo começaram a erguer o novo templo invisível, não com pedras, mas com atos de justiça, com palavras de verdade e com o amor que resiste às trevas. Cada boa ação era uma pedra do templo, cada palavra justa, um pilar, cada oração sincera, uma lâmpada acesa nas câmaras do santuário celestial. E os espíritos antigos, vendo o templo erguer-se novamente, curvaram-se em respeito. Pois nunca antes a sabedoria fora tão aplicada à vida mortal, unindo o humano ao divino sem orgulho ou soberba. E a sabedoria falou: o selo não é a chave de riquezas ou glórias mundanas, mas a ponte entre o homem e Deus. E quem atravessa essa ponte conhecerá o verdadeiro significado do juramento feito há milênios. Sexto, as visões proféticas. Em sonhos e visões, os portadores do selo começaram a enxergar o futuro do mundo. As nações que buscassem o poder sem a luz da sabedoria se destruiriam. As famílias e povos que preservassem a verdade em seus corações prosperariam espiritualmente, mesmo em tempos de calamidade. E o selo, uma vez oculto, começaria a aparecer nos lugares mais improváveis, lembrando a humanidade do pacto antigo. Um deles viu Jerusalém cercada, mas a cidade não seria destruída, pois a luz do juramento protegia seu centro espiritual. Outro viu a África, a Ásia e as Américas ligadas por correntes invisíveis de sabedoria e verdade, onde homens e mulheres, sem saber, despertavam a centelha da antiga sabedoria de Salomão. E a sabedoria disse: tudo o que dormiu despertará, tudo o que foi esquecido será lembrado, pois o tempo dos homens é o tempo da prova, e somente aqueles que preservarem o juramento sobreviverão à tentação final. 7. A reunião dos filhos do selo. Então, os portadores do selo começaram a encontrar-se em lugares secretos, cavernas antigas, montes sagrados, rios e desertos. Ali, trocaram ensinamentos, compartilharam sinais e testemunharam a manifestação dos antigos espíritos que guiavam a humanidade para o equilíbrio. E cada encontro fortalecia o selo dentro deles, tornando-os faróis de luz para os povos. E a sabedoria sussurrou-lhes: não vos torneis líderes do mundo, mas guardiões da verdade. Pois o mundo será tentado a cegar-se com ouro e glória, mas aqueles que mantêm o juramento verão o céu sobre a terra. E houve aqueles que, mesmo possuindo o selo, sucumbiram à tentação. Mas a sabedoria os advertiu, dizendo: não há condenação para quem reconhece o erro e se arrepende, pois o juramento é para a eternidade e não apenas para o instante. Isto, o selo revelado ao mundo. E então veio o tempo em que o selo deixou de ser apenas interior e começou a manifestar-se externamente, visível a todos aqueles com olhos de coração. Uma estrela de 6 pontas apareceu sobre Jerusalém, outra sobre o templo antigo, outra sobre montes e cidades, e ainda outras sobre as almas puras em lugares esquecidos. E cada estrela trouxe sinais e advertências, como outrora os sinais do céu haviam guiado os filhos de Israel. E a sabedoria falou novamente: aquele que vê o selo compreenderá que a luz não é para ser possuída, mas para guiar. E aquele que segue a luz caminhará seguro,
mesmo em meio à escuridão. E os homens começaram a lembrar-se das antigas histórias de Salomão, dos livros ocultos, dos espíritos e do pacto eterno. E os sábios antigos retornaram, disfarçados entre os vivos, para ensinar e guiar. 9. A última prova. Mas assim como no início, a última prova veio. O mundo inteiro foi sacudido por guerras, pestes e fome, e os portadores do selo foram testados até o limite. E cada portador que falhou sentiu a dor da perda e da tentação. Mas cada um que permaneceu fiel experimentou uma revelação da própria essência divina. Pois a sabedoria disse: aquele que mantém o juramento mesmo sob o peso das provações será o novo trono do mundo. Pois a força do selo não está na mão que o sustenta, mas no coração que o abriga. E assim, o selo de sabedoria foi plenamente reativado, unindo o humano e o divino em cada alma que se mantinha pura. X. O novo pacto da humanidade. E aconteceu que a sabedoria, que outrora falara apenas a um rei, começou a falar a muitos, homens e mulheres, crianças e anciãos, todos que buscavam a verdade com humildade. E a mensagem do juramento tornou-se clara. Buscar a verdade acima de todo poder e riqueza. Amar o próximo como reflexo da própria sabedoria. Reconhecer que o mundo visível é apenas um reflexo do espiritual. Cumprir o pacto silencioso, não por glória, mas por fé. E os portadores do selo espalharam essa mensagem. E a sabedoria disse: agora o pacto não pertence mais a um rei ou a uma nação, mas a todos os corações que buscam a luz. Pois assim como outrora Salomão guardou o equilíbrio, agora a humanidade deve manter o equilíbrio entre luz e sombra, entre o espírito e a carne, entre o céu e a terra. E o selo, agora ativo em toda parte, tornou-se a promessa de uma nova era, onde o homem compreenderia que a sabedoria não é dom para possuir, mas chama para seguir. 11. Epílogo. O juramento que nunca termina. E assim, nos últimos dias, o juramento de Salomão renasceu, não como pergaminho escondido ou pedra selada, mas como selo invisível nos corações humanos. E a sabedoria, que nunca abandona aqueles que a buscam, sussurrou: o juramento é eterno. Aqueles que o mantêm conhecerão a paz que transcende o entendimento, e seus filhos herdarão a centelha da luz. O selo nunca se extingue, e a sabedoria nunca morre. E os portadores do selo caminharam pelo mundo, invisíveis e silenciosos, restaurando a harmonia onde havia caos, iluminando a escuridão onde havia desespero e lembrando a humanidade de que o verdadeiro trono está no coração e que o pacto com a sabedoria é para toda a eternidade.